Olá, alunos! Aqui é o professor Ricardo Balbio e hoje nós vamos conversar sobre o PET Volume 2 do primeiro ano do ensino médio, semanas 5 e 6. Então, essas 2 semanas nós vamos estudar as leis de Newton. São 3 leis de Newton. Na semana 5 vai ter a primeira e a terceira, e na semana 6 a gente vai trabalhar a segunda lei de Newton. A primeira e a terceira lei de Newton, elas são mais conceituais. A segunda lei de Newton já envolve conta. Mas por isso que o livro, o PET, né, dividiu dessa forma, né? Parece estranho. Primeiro estuda a primeira e a terceira para depois estudar a segunda, mas de forma didática fica mais fácil assim mesmo. Então vamos lá. A primeira lei de Newton é a lei de inércia, tá? O que vocês vão ler esse texto aqui com calma, mas o que vocês têm que lembrar da lei de inércia? A declaração dela, né? Na ausência de forças, um corpo em repouso continua em repouso e um corpo em movimento move-se em linha reta com velocidade constante. O que isso quer dizer pra gente? A gente está nisso no dia a dia. Se tem um corpo parado e eu não aplico nenhuma força nele, ele vai continuar parado, né? Então, assim, o carro está ali parado, né, numa rua plana. Quando que ele vai entrar em movimento? Somente quando o motor, né, for ligado, começar a trabalhar e gerar um movimento nas rodas que vai imprimir uma força no carro. Antes disso, ele continua parado. Do mesmo jeito que se eu tenho um carro que está em movimento e eu paro de acelerar ele, né, solto o pé do acelerador, ele ainda vai continuar em movimento. É claro que a velocidade dele vai diminuindo porque existe atrito com o chão, mas o carro não para instantaneamente assim que eu deixo de acelerar ele. Percebe? Então, é o seguinte, a inércia diz que a tendência de qualquer objeto, de qualquer corpo, é permanecer do jeito que ela está, a não ser que você aplique uma força para mudar aquela condição inicial, seja de estar parado ou seja de estar num movimento com velocidade constante. Isso vai ficar mais claro quando a gente fizer analisar as atividades aqui, mas é isso. Então, outro exemplo muito comum: você está dentro de um ônibus, o ônibus está em movimento, certo? Você dentro do ônibus está em movimento junto com ele. Então, o motorista, por algum motivo, freia o ônibus bruscamente. O ônibus então vai parar, porém você que está dentro do ônibus e também tem uma velocidade, a tendência é só ser julgado para frente, não é? O que é isso? É a inércia. Aquela sua velocidade, ela não vai sumir porque o ônibus parou. Então você vai tender a continuar andando para frente, mesmo que o ônibus já não esteja mais. Então você é julgado, impulsionado para frente. É claro que aí, né, depende da intensidade. Se foi uma freada muito brusca, uma freada mais suave, você sente isso de maneiras diferentes. Mas a inércia é isso, a tendência do seu corpo de continuar em movimento. Claro que aí você vai se segurar, né, e vai para não cair, mas esse que é o princípio da inércia. É só lembrar desse aspecto aí. A terceira lei de Newton, ação e reação. O que ela vai declarar? Quando um corpo exerce uma força sobre outro corpo, este exerce uma força do mesmo módulo, entre aspas, intensidade, mesma direção e de sentido oposto sobre o primeiro. Então, toda força, por exemplo, se você pegar agora a sua mão e tentar empurrar a parede, ela não vai sair do lugar. Porém, se a gente fosse analisar as forças, você está empurrando a parede para um lado, a parede te empurra para o outro lado. E assim ambos ficam parados. Se você tivesse, se a gente, por exemplo, falasse de um objeto que capaz de se mover, né? Vou mover aqui essa cadeira. Você faz a força para a cadeira, ela vai se movimentar no sentido que você aplicou a força. Porém, essa cadeira também faz uma força em você no sentido contrário. Aí você pensa assim, mas por que
a cadeira se movimenta, mas eu não me sinto empurrado para o lado contrário. É porque agora a gente está falando de um objeto que tem uma massa muito menor que a sua, você consegue colocá-lo em movimento, ele cria essa resistência, né, gerada pela reação, porém ela não é suficiente para que se anulem ambas as forças. Então vai ter uma força resultante que gera o movimento nela. Mas o mais importante é entender, isso quem aqui já viu filmes de pirata, isso dá para ver muito bem. Quando naqueles filmes eles atiram com um canhão, não pode ser filmes de guerra antiga, mas filmes de piratas vê muito claramente. Quando se atira com um canhão, a bola do canhão vai em direção, né, onde ele foi apontado, mas vocês já repararam que o canhão volta um pouco para trás? Porque do mesmo jeito que o canhão, né, a pólvora e tudo ali da explosão, empurra a bola do canhão para frente, essa mesma bola empurra o canhão um pouco para trás. Isso também dá pra ver. Às vezes, filme, isso fica meio mentiroso, mas se você ver vídeos reais, quando uma pessoa atira com uma arma, ela sente uma força da arma sobre ela, no sentido contrário, que é chamado de coice. Né? Uma pessoa, inclusive, tem vários vídeos assim no YouTube. A pessoa não segura muito firme na arma e atira com ela, a arma volta com tanta força para trás que acaba machucando a pessoa, né? A arma mesmo bate na cabeça da pessoa. Então, tem muito vídeo assim. Se separarem armas maiores, com um rifle, a pessoa é, coloca ele no ombro, né? Porque ele vai vir esse coice para trás. Isso é a reação. Né? A bala está indo para frente, a arma está indo para trás. É claro que a massa da bala é muito menor que a da arma, então a bala vai com toda aquela velocidade, enquanto que é, a enquanto que a arma não, né? A arma continua, você segura ela ali e ela fica presa. É, no espaço sideral, e tem alguns filmes interessantes sobre isso também, que eu recomendo muito, chama Gravidade, com a Sandra Bullock. Isso é muito mostrado. O astronauta está lá no espaço, ele joga um objeto para frente e o astronauta começa a ir para trás. Né? Porque como não tem gravidade, aí não tem um atrito do pé dele com o chão, o segurando, né? Com a mesma força você joga um objeto para frente, você também vai um pouco para trás. Então tem muitos exemplos que a gente pode ver no dia a dia, tanto da primeira quanto da terceira lei de Newton. E é um aprendizado muito bom procurar esses exemplos, né? Acho que fica mais fácil da gente compreender quando observamos fenômenos assim do dia a dia e ficar atento, né? Quando estiver vendo um filme, lendo um livro, muitas vezes, principalmente ficção científica, isso é muito abordado, né? Filmes que se passam no espaço sideral, como eu citei. Então fiquem atentos, é um jeito muito legal de aprender pela observação. Aqui tem indicativo de 2 vídeos, né? Seria interessante vocês acessarem para aprender mais sobre a primeira e terceira lei de Newton. E aí, agora vamos conversar um pouco sobre as atividades. Lembrando que eu não dou a resposta, né? A gente só comenta, indica ali mais ou menos os caminhos de como resolver, mas é importante que vocês façam as atividades para que haja o aprendizado. Né? Então vamos lá, baseando-se na primeira lei de Newton, assinale a alternativa correta. Se estivermos dentro de um ônibus e deixarmos um objeto cair, esse objeto fará uma trajetória retilínea em relação ao solo, pois o movimento do ônibus não afeta o movimento de objetos em seu interior. E aí? Pensa só, o ônibus tem uma velocidade, você dentro do ônibus tem, e os objetos que você carrega também estão com essa mesma velocidade do ônibus. Quando você joga o objeto para cima, ele deixa de ter aquela velocidade? Não, ele continua tendo, né? Claro que se fosse uma queda muito longa, poderia dar uma diferença entre agora a velocidade do ônibus e a velocidade do objeto, principalmente se o ônibus acelerasse, né? Mas considerando uma queda curta, ambos vão estar com a mesma velocidade, né? Quando usamos o cinto de segurança dentro de um carro, estamos impedindo que, na ocorrência de uma frenagem, sejamos arremessados para fora do carro.
em virtude da tendência de permanecermos em movimento. Então, o cinto, né, gente, todo mundo já andou de carro sabe, né? Um carro que dá uma freada brusca. O cinto é justamente para isso, né? A gente comentou aqui, eu estou dentro de um ônibus, e ônibus, em geral, passageiro, ônibus de transporte público, né, urbano, é, quando é freado, não tem cinto, né? E o que acontece com a pessoa? Normalmente é projetada para frente. Então, o cinto tem sim essa função. Quanto maior a massa de um corpo, mais fácil será alterar sua velocidade. Vamos pensar no dia a dia. Tem uma moto e um caminhão. Qual que é mais fácil de você colocar ele em movimento? Né? Pensando até em você empurrando, né? Não de ligar o motor nem nada. Você tem que empurrar uma moto ou tem que empurrar um caminhão? Qual que vai começar a andar? Qual que vai entrar em movimento? Né? E o estado de repouso e de movimento retilíneo independem ao referencial adotado. Importante isso daqui, ó. Vamos voltar, por exemplo, do ônibus. Você está dentro do ônibus. O ônibus está em movimento, você está em movimento. Pensa você em relação ao ônibus. Né? Você não se movimenta em relação ao ônibus. Você e o ônibus estão com a mesma velocidade, então para o ônibus e para você, vocês estão parados. Agora, eu que estou olhando lá de fora, eu vejo o ônibus em movimento e vocês, que são os passageiros, em movimento também. Então, o referencial importa sim. Né? O maior exemplo de todos. A gente está aqui no planeta Terra, a impressão que tem é que nós estamos parados, né? Só que a gente sabe que o planeta Terra está girando em torno do Sol. Então, na verdade, nós, nesse momento, em relação ao Sol, nós temos uma velocidade enorme, enorme, girando, girando, girando. Agora, nós, em relação à Terra, olha aqui pra gente, estamos parados, né? Se a Terra freasse bruscamente, tudo ia ser arremessado para frente. Então, é só pensar no nosso dia a dia. Vamos para o 2. Um Fusca em movimento acelerado possui velocidade de 90 km por hora. Isso envolve uma colisão frontal com um caminhão. A força que o caminhão exerce sobre o Fusca durante o contato é maior, menor ou igual à força que o Fusca exerce no caminhão. Então, por que o Fusca normalmente sofre mais danos do que o caminhão? Então, olha só, você tem a colisão. Quando você tem a colisão, né, a ideia que ele está querendo mostrar aqui é da terceira lei de Newton, lei de ação e reação. Quando tem a colisão, tem uma força exercida pelo Fusca, né, e esse exemplo nem está tão bom, porque ele dá a velocidade do Fusca, mas ele não fala do caminhão, né? A velocidade do caminhão. Isso interfere se o caminhão está parado, se o caminhão está no movimento, está em velocidade, a gente pode dizer que sim. Mas vamos pensar que nem fosse um caminhão, né? Vamos pensar que fosse um muro. O Fusca bate no muro, ele exerce uma força sobre o muro exerce uma força sobre o Fusca. Por isso que ambos vão ficar danificados. Mas a força a gente sabe que é igual, só que em sentido contrário, que é a terceira lei de Newton. Aí ele fala, mas por que normalmente sofre mais dano do que o caminhão? O Fusca vai sofrer mais dano. Pela massa, né? A massa do caminhão é muito maior que a massa do Fusca. Então, a massa do Fusca gera nele uma inércia menor, né, do que a do caminhão, e acaba que ele se deforma mais. Então, a relação aqui não é nem tanto de forças, mas é de massas. E aí, é claro, se for pensar se ambos estivessem a 90 km por hora, eles não iriam parar, né? O caminhão ia dar uma empurrada no Fusca, porque a força resultante ia ser no sentido que o caminhão estivesse. Essa questão de força resultante vai ficar mais claro na próxima semana, tá? Essa é só pensar nisso, assim, essas relações de massa e de ação e reação. 3. Um jogador de futebol chuta a bola, exercendo nela uma força de 9 kg força. Que também é um ponto importante, porque no sistema internacional de medida, a força é Newton, né? Mas, em alguns locais, escreve-se quilograma força, que é a força exercida sobre 1 quilo,
que não vai fazer muita diferença não, é, principalmente para esse exercício daqui, mas só para vocês tomarem cuidado, tá? O Sistema Internacional de Medida é Newton, tá? Mas quilograma-força é uma outra unidade de força. Então, se um jogador chutar a bola exercendo nela uma força de 9, qual a reação dessa força? Então, é a mesma, é o mesmo valor, né? A gente viu isso, só que no sentido contrário. Então, se o jogador chutar a bola para a direita, a bola exerce uma reação no jogador para a esquerda, né? Qual corpo exerce a força de reação? Então, o jogador é quem chutou a bola. A reação tem que estar na bola. A bola gera uma reação no jogador. É sempre assim, tá, gente? É claro que eu quero que vocês expliquem isso melhor. Se quiser até desenhar, pode desenhar. Inclusive, tá, gente, no Google Forms dá para subir imagem. Então, se vocês quiserem não só escrever, mas mandar alguma imagem, é possível. Mas expliquem isso aqui direitinho. Estou dando só o direcionamento. 4. Explique como ao puxar rapidamente a toalha de uma mesa que contém sobre ela vários pratos de porcelana, uma pessoa não derruba nenhum sobre a mesa. Tem vídeo disso no YouTube. Essa pessoa puxou muito rápido a toalha e os copos, os objetos ficam todos lá. Então, aí a gente vai entrar na primeira lei de Newton, tá? A inércia, qual que é a inércia ali dos objetos. E foi tão rápido o contato que não teve tempo de ter forças atuando sobre os objetos, né? Então, você vai explicar usando a inércia da primeira lei de Newton e a questão, como o tempo foi muito rápido, não houve essa interação de forças entre a toalha e os objetos que estão ali. E aí você vai poder usar um pouquinho a terceira lei de Newton para explicar isso também. 5. A respeito da terceira lei de Newton, marque a alternativa verdadeira. Os pares de ação e reação podem ser formados exclusivamente por forças de contato? E aí? Né? Pense em você empurrando um objeto. Onde que vai estar a força de ação e reação aí? As forças de ação e reação sempre se anulam? Ó, se você pensar só no você empurrando o objeto, se ela sempre se anulasse, o objeto nunca sairia do lugar, né? Mas é porque você tem você está em contato com o chão, e tem um atrito do seu pé com o chão que mantém ele preso. Então você tem uma força resultante. Você tem a força de ação e reação, mas quando você analisa o conjunto, você também tem as forças resultantes, que é para onde que está se movimentando aquilo que sofreu uma força. Se é você empurrando uma parede, as forças se anulam, né? Mas se é você empurrando uma caixa, tem alguma força aí acontecendo, porque a caixa vai se mover. A força normal é uma reação de força-peso aplicada por um corpo sobre uma superfície. Olha só, aqui nem foi falado no texto, né, mas isso é importante. Um objeto, qualquer coisa, né, até nós aqui, estamos exercendo uma força sobre o chão, né, por causa da gravidade. E o chão exerce uma força sobre nós. Então, tem uma força do chão sobre nós que é chamado de força normal, né? Que é essa força peso aplicada por um corpo. Só que olha só onde que está a pegadinha aqui. A força normal é a força que o chão exerce sobre nós, na superfície qualquer exerce sobre nós. A força que nós exercemos sobre a superfície é o peso. Então nós temos um peso sobre a superfície gera uma normal em nós. As forças de ação e reação sempre atuam no mesmo corpo? Impossível, né? A reação tem que ser... se eu empurrar a parede me empurra. Então tem uma força está em mim e a outra está na parede. Como estão aplicadas em corpos diferentes, as forças de ação e reação não se equilibram. Pode sim, né? Pode ter equilíbrio. A gente já falou alguns exemplos aqui. E 6. As duas forças representadas aqui podem constituir um par de ação e reação? Gente, elas estão no mesmo objeto. E aí? Se está no mesmo objeto, pode ser ação e reação? E aí vocês vão partir desse princípio para responder. Ok, agora vamos para a semana 6 também. E é bom você ver esse vídeo antes de fazer exercícios, porque é muito difícil, né, responder coisas da primeira e terceira lei de Newton sem ter estudado a segunda também.
Mas aí como no vídeo a gente vai ter trabalhado as três, vocês vão ver que vai ficar um pouco mais fácil. Tá, agora a gente vai focar na segunda lei de Newton. Ela é basicamente essa fórmula. Esse Ezinho estranho é somatória, tá, gente? Então, a somatória das forças gera uma força resultante. Essa força resultante é igual a massa vezes a aceleração do objeto. Então, um objeto ele pode estar em movimento, mas as forças, a somatória das forças dele, se der uma resultante, ou seja, tem uma força ali, não está tudo se anulando, tem uma força aplicada, ele vai ter a aceleração. Se ele não tem aceleração, por exemplo, um carro em velocidade constante, o carro está a 60 km por hora certinho, ele não tem aceleração. Então ele não tem uma força resultante. A somatória das forças dele é nulo. Quando você aperta o acelerador e vai passando de 60 e vai subindo, então agora ele tem uma aceleração, aí ele tem uma força resultante. Então, quando você empurra uma parede, a somatória das forças é zero. Você fica parado, a parede também. Quando você empurra uma cadeira, a somatória das forças é diferente de zero, porque a cadeira começa a se mover. E aí você vai considerar o quê? Você empurra a cadeira tem um atrito com o chão, você tem um atrito com o chão, mas a sua força vence o atrito da cadeira com o chão, porém a força de reação não vence a sua. E aí você vai empurrando com o seu pé, exercendo mais força. Então você tem que analisar o conjunto inteiro. Você, cadeira, cadeira, chão, você, chão, tudo ali está tendo força. A somatória dessas forças dá uma força resultante. Aí a cadeira começa a se movimentar. Se eu vou depois que ela saiu do zero, começou a se movimentar, teve aceleração. Mas aí depois de um tempo eu começo a empurrar ela com uma velocidade constante. Aí a somatória das forças é nulo. Então isso que precisa ficar bem claro. Vamos olhar essa imagem daqui? Olha só, tá tendo tem duas pessoas empurrando um mesmo carrinho carregado com pedras. Um está empurrando atrás, o outro está puxando pela frente. Então, essa força vê que ela está com uma inclinação, né? Mas essa inclinação, um pouco da F2 está indo para cima, um pouco da F1 está indo para baixo, mas o que importa para a gente? Uma parte dessa força está empurrando ele para a direita, e aqui também. Então a soma dessas duas forças horizontais, que é a parte da força aplicada que está indo para a direita, a soma delas é igual a massa vezes a aceleração do carrinho. Então você pôs o carrinho em movimento. Aí eles continuam empurrando, só que com uma velocidade constante. Aí vira zero. A força resultante vira zero, porque aí já não tem aceleração. Tá? Então, tirar do repouso, colocar em movimento, é a aplicação direta da segunda lei de Newton. Está em movimento, mas está em velocidade constante, a aceleração é zero, somatória das forças dá nulo, dá zero também. E você vê que aqui tem duas forças aplicadas ao mesmo carrinho, você soma elas, né? Soma a parte horizontal delas, porque uma parte aqui está empurrando para baixo, uma parte aqui está empurrando para cima. Isso aí não importa muito para essa análise. Vamos aqui então, ó. Atividade 1. Determina o módulo, a direção e o sentido da força resultante na figura abaixo. Então, veja que elas estão se empurrando, né? Nessa posição aqui parece que é yoga, né? Mas, olha só, você tem uma resultante que não vai dar zero, porque se fosse para dar zero, ambos os lados tinham que ter o mesmo valor. Veja que aqui tem 17, aqui tem 20. Então sobra 3 para a direita, não é? Aqui tem 30, aqui tem 23, então sobra 7 para a direita também. Então tem 3 para a direita. Aqui deu 0, né? 15, 15 deu 0. Analisando esses dois, sobra 3 para a direita. Analisando esses dois, ó, sobra 7 para a esquerda. Então aqui tem 7 para a esquerda, 3 para a direita. É o que sobrou. Então, esse 7 com esse 3 vai sobrar quanto e para que lado? Aí você responde aí para mim.
2. Suponha um corpo com massa 10 kg se deslocando sobre uma superfície horizontal, em que atuam duas forças de mesma direção em sentidos opostos, que correspondem a 80 e 20 newtons. Determina a aceleração em que o objeto se movimenta. Então tem um corpo, tem uma força, vamos supor, para a direita a 80 e tem uma força para a esquerda a 20. Sobra quanto? Sobra 60 para a direita, né? Então 80 menos 20, 60. O maior é o que determina então o sentido. 60 para a direita. Qual que vai ser a aceleração? Força igual a massa vezes aceleração. A força é 60 igual a massa vezes aceleração. Aí você isola a aceleração, né? Você joga o 10 para o outro lado da igualdade, ele vira uma divisão. Fica 60 dividido por 10 é igual a aceleração. Aí você me calcula aqui a aceleração. A força já está em Newton, a massa já está em quilograma, está tudo no Sistema Internacional de Medidas. Então a massa vai ser em metros por segundo ao quadrado. Ok? Vamos para a questão 3. Então tem um cabo de guerra. E aí, ó, tem 3 pessoas para cada lado. No primeiro, lá no lado, vamos supor assim, quem está puxando para, né, puxando para... Ah, é garoto contra garotas. É isso? Não. Um garoto e 2 garotas puxam a corda para a direita. A força que cada um faz é esse. Tá, do outro lado, os 3 puxam a corda para a esquerda. 80, 60 e 45. Qual o valor de direção e sentido? Ó, soma esses 3. Soma esses 3. Ok? Aí você vai saber o valor puxado para a direita, vai ser essa soma, o valor puxado para a esquerda. Aí você vai olhar qual é maior. O maior vai ser então o lado que a corda vai ir, né? Que os outros vão ser puxados, quem vai vencer. Essa vai ser, então, direção horizontal, né? O sentido vai ser o que tiver maior. Você soma esses 3, que é a direita, soma esses 3, esquerda. O sentido vai ser qual dessas duas somas for a maior. E a força resultante é um menos o outro, tá? E aí vocês fazem. 4. Considere um bloco de massa 40 kg. Ele é abandonado do repouso sobre um plano inclinado, representado na figura abaixo. Desenhe na imagem as forças que atuam no corpo quando se encontra em equilíbrio. Equilíbrio. Então, equilíbrio, a somatória das forças tem que dar 0. Ele não tem aceleração. Ele pode ter velocidade, mas ele não tem aceleração. Então você vai desenhar para mim. Em repouso. Quando ele está em repouso, você só tem o quê? Você tem essa força puxando ele. Tem uma força aqui puxando ele para baixo. E você tem uma aceleração, um atrito que não deixa ele se movimentar. Quando ele tem um movimento acelerado, agora tem uma força resultante, que vence, é maior do que a força de atrito que segura ele aqui na superfície, tá? Essa é uma questão que precisa de desenho, né? Então, vou até colocar isso lá no Google Forms. Para você me mandar, você pode desenhar, por exemplo, no caderno, bater uma foto e me mandar a imagem como resposta, tá? Tem como fazer isso lá no Google Forms. Vou explicar isso direitinho. Né? Se você, claro, o YouTube é aberto, né? Mas se você for meu aluno, pode ficar tranquilo que a gente vai combinar direitinho como é que você me manda isso daqui. Se você está pegando impresso na escola é mais fácil, né? Depois você entrega lá na escola e você faz os desenhos aqui em cima mesmo. Copia esse desenho aqui do lado, né? Que você vai ter que fazer 2, o do A e o do B. 5 e último aqui, ó. Considerando que as forças que atuam em um corpo podem ser definidas em função dos componentes do eixo x e y, né? Horizontal e vertical, determine a aceleração adquirida por uma pessoa de massa 55 kg ao descer uma montanha esquiando na neve. Considere a descida como um plano inclinado, liso e livre de atritos que apresenta ângulo de 30 graus em relação à horizontal e sendo a gravidade local de 10 metros por segundo ao quadrado. Então, esse exercício
é muito parecido com esse aqui de cima, só que em vez de ser um triângulo é uma montanha, em vez de ser um quadrado é uma pessoa descendo de esqui. Em vez de ser 45 graus é 30, tá? Você pode representar esse desenho como um triângulo, um quadrado, só que aqui vai ter 30 graus, só entendendo que é uma montanha e um esquiador. O que acontece? Aqui vai usar uma matéria chamada plano inclinado. Essa matéria do plano inclinado é uma matéria que vocês ainda não viram aqui direito para conseguir fazer direitinho essa questão. Então eu vou dar uma ajuda, explicar aqui, e não se preocupe, se ainda ficar alguma dúvida, né, e você for um aluno da escola que eu dou aula, me procura, né, pelos meios oficiais de comunicação da escola, que eu vou tirando as dúvidas aqui direitinho. Mas essa questão em específico, o que a gente vai fazer com ela? Essa eu vou resolver, não aqui, em outro vídeo. Eu vou resolver ela inteira, tá? E vou fazer outro vídeo com a resolução dela, passo a passo, porque eu já ensino para vocês plano inclinado, ok? E aí, esse exercício vocês vão fazer, me entregar, mas vocês já vão ter a resposta deles pelo outro vídeo que eu vou criar aqui. Porque se vocês já tivessem estudado o plano inclinado, beleza, eu só ia comentar ela aqui por alto, vocês iam fazer para mim. Mas como não teve, né, no PET volume 1, não teve essa matéria de plano inclinado, de decomposição de forças e tudo mais, também não seria justo eu exigir de vocês conseguirem fazer algo que vocês ainda não estudaram, né? Então houve uma falha aqui, quem elaborou o PET não percebeu isso, não percebeu que esse exercício em específico cobra algo que vocês ainda não viram, né? Então eu vou relativizar esse assunto, mas o importante aqui é entender o seguinte, ó, eu tenho. Vamos pensar nesse, como eu disse, a mesma coisa que esse triângulo, só que aqui seria 30. Esse bloquinho tem a gravidade puxando ele para baixo, né? Só que essa gravidade, uma parte dela puxando aqui para baixo, como o plano está inclinado, ela faz com que ele comece a deslizar, né? Se não tem atrito, se ele vence o atrito, ele começa a deslizar e a cair. E aí você consegue calcular isso. Eu vou mostrar como em outra questão, tá? Não se preocupe, eu vou fazer outro vídeo resolvendo e mostrando como que se calcula, então, essa força que puxa ele aqui, fazendo ele deslizar sobre o plano. Mas, por enquanto, foquem nos outros exercícios. O quanto antes eu já vou fazer isso e colocar no YouTube também essa questão 5 resolvida. E aí, qualquer coisa a gente vai conversando, vocês me chamem lá no chat, nos meios de comunicação que a gente tem. Eu vou tirando todas as dúvidas. Mas, tirando essa questão, as outras eu acredito que vocês consigam fazer sem grandes dificuldades, tá? Então, vimos aqui semana 5 e 6. Termina-se aqui, então, os vídeos sobre o PET volume 2. Ainda vou fazer esse vídeo resolução aqui. E fora isso, já estamos, então, finalizando. Lembrando que em todo o estado, né, além do PET, tem as atividades complementares. Então fiquem atentos, mas o conteúdo das atividades complementares vai ser esse mesmo conteúdo que nós trabalhamos aqui no PET volume 2. Ok, pessoal? Então é isso. Muito obrigado e até a próxima.